Boa noite. Você assiste a partir de agora ao programa Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Nossa convidada de hoje é a historiadora Anita Leocádia Prestes, que irá conversar sobre a vida e obra política de seu pai, Luiz Carlos Prestes, o mais importante líder comunista da história do país. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos o jornalista Leonel Rocha. E contamos, como sempre, com a participação do jornalista da TV Brasil, Florestan Fernandes Júnior. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, Anita. Boa noite. Anita, é para nós uma alegria muito grande estar com você. Você está lançando um livro, que é esse livro aqui, não é? Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro. Um livro de mais de 500 páginas, muito pesquisado, com muita informação. E é o segundo livro recente que sai sobre Luiz Carlos Prestes. Recentemente saiu outro livro do historiador Daniel Arão Reis. Isso mostra que o assunto continua ali, despertando atenção e muita discussão. E, lendo o seu livro, eu encontrei um registro do cronista da coluna Prestes, Lourenço Moreira Lima, que eu gostaria que a gente refletisse um pouco. No momento em que a coluna, depois de muitos combates, ela vai para a Bolívia com 620 homens, o cronista registra o seguinte: não vencemos, mas não fomos vencidos. Eu acho uma frase importante. Eu queria, assim, que naquele momento você veio e vê assim, bem, os caras vão lá. Como é que a senhora vê hoje aquilo que o Prestes representou, aquilo que ele foi, aquilo que a gente diz hoje? Como é que a senhora vê isso? Eu acho, inclusive eu cito, e acho bem significativa, eu cito no livro e em outros trabalhos que eu escrevi, essa frase do Lourenço Moreira Lima, o cronista, né, da coluna, porque efetivamente eu acho que ela é muito forte e representativa. A coluna pretendia, como o movimento tenentista, né, a coluna fazia parte do movimento tenentista, foi um momento culminante, né, até pela sua duração, pela sua extensão, né, percorreu 25 mil quilômetros de sul a norte, de leste a oeste do Brasil, derrotou 18 generais do Exército Brasileiro na época e não foi derrotada. Mas ela pretendia, como eu ia dizendo, marchar sobre o Rio de Janeiro e depor o presidente da República na época, né, o Arthur Bernardes, representante das oligarquias agrárias, né, que era odiado pelos tenentes, né, e considerado que, quer dizer, na visão que eles tinham, um pensamento liberal, né, em que sua principal demanda era o voto secreto, uma vez que no Brasil, na época, as eleições eram totalmente uma farsa, né, enfim, não se podia, candidato da oposição jamais ganhava a eleição para presidente da República, né, então o objetivo deles era esse, depor o presidente e colocar no seu lugar, interessante, não um militar, mas um político civil que cumprisse a Constituição Republicana de 91, que estabelecesse o voto secreto, representação e justiça. Eram essas, né, as consignas do movimento tenentista e também da coluna Prestes. Mas eles não tinham armamento, não conseguiram organizar força militar capaz de realizar esse objetivo de marchar sobre o Rio de Janeiro. Houve várias tentativas, né? Inclusive o Marechal Deodoro, na época, general Deodoro não, enfim, o Marechal, agora me fugiu o nome dele, que estava à frente do movimento de São Paulo, né? Ele tentou mandar armamento para dentro do Brasil para a coluna efetivamente conseguir marchar sobre o Rio de Janeiro, mas não conseguiu. Então, diante disso, só havia uma solução: emigrar. E, ao mesmo tempo, o Prestes já tinha percebido, esbarrando com aquela miséria terrível, né, que eles encontraram no interior do Brasil, que aquele palavreado dos tenentes, aquele ideário dos tenentes, não ia resolver os problemas da miséria do povo brasileiro, principalmente os trabalhadores rurais, que na época constituíam a imensa maioria, né, da população. Então, diante disso, o Prestes propõe, isso é aceito pelo comando da coluna, é aceito pelos soldados, né, de emigrar. Eles emigram para a Bolívia. Então, por isso a frase, quer dizer, por um lado não conseguiram vencer, não conseguiram aquele objetivo, né, derrubar o governo de Arthur Bernardes, mas também a coluna saiu invicta do Brasil e foi perseguida pelas tropas governistas até a véspera, né, de sair, deixar o território nacional. Quer dizer, principalmente aqueles jagunços do Nordeste, né, que tinham sido mobilizados pelo governo, perseguiram a coluna até a véspera deles atravessarem a fronteira, mas não conseguiram vencer. Daí essa frase: não vencemos, mas não fomos vencidos. Faltou armas ou faltou apoio popular para a coluna? Faltou armas. Apoio popular eles não pretendiam. Quer dizer, os militares, a visão deles, né, eles eram muito militares ainda. Era eles fazerem a revolução para o bem do povo, mas não mobilizar o povo para participar.
Eu até acho graça que às vezes eu leio nos jornais que se escreve, né, que a coluna mobilizava as massas rurais. Nada disso, não era pretensão deles, eles não tinham essa visão. Antes de prosseguir com a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Anita Leocádia Prestes. Aos 79 anos de idade, Anita Leocádia Prestes nasceu numa dependência da Gestapo em Berlim, filha de Luiz Carlos Prestes, o principal líder comunista brasileiro, e de Olga Benário, militante do Partido Comunista Alemão, enviada ao país pela Internacional Comunista. Anita só foi conhecer o pai quando tinha 9 anos de idade. Foi separada da mãe logo após o nascimento e nunca pôde encontrá-la. Enviada pela ditadura de Getúlio Vargas para a Alemanha nazista, a judia Olga Benário foi morta numa câmara de gás em 1942. Com 5 livros publicados, Anita Leocádia foi militante e dirigente do Partido Comunista desde a juventude, quando chegou a ser líder estudantil no Rio de Janeiro. Formada em Química e professora aposentada do curso de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, passou boa parte da existência na clandestinidade e no exílio. Ela acaba de lançar Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro. Apesar dos laços com o personagem principal da obra, com quem teve uma convivência com poucos intervalos por mais de 30 anos, Anita Leocádia fez uma biografia política. No livro, ela procura explicar a evolução de uma liderança que se forjou na luta dos tenentes na década de 1920, transformou-se no mito do Cavaleiro da Esperança durante a coluna que levou seu nome e até a sua morte, em 1990, foi uma das principais referências da vida política brasileira. Bem, antes de continuar, só corrigindo, por um lapso a gente fala que a Anita publicou 5 livros. Na verdade, são mais de 10 livros. Só para ter uma ideia um pouco da dimensão, vamos continuar. Anita, vendo aqui o seu trabalho, né, você fez uma pesquisa grande, inclusive de vários depoimentos do seu pai, que você vai colocando na sua narrativa. Nesse período que o Paulo cita, né, do início da coluna, eles andam 25 mil quilômetros, os tenentes vinham num processo já para fazer essa tomada do poder ou essa tentativa, e eu vejo aqui no início do livro que o Prestes passa a ser uma pessoa querida pelos tenentes e pelos subordinados, porque ele começa a ensinar as pessoas, cria um sistema de educação para ensinar as pessoas a escreverem, né? Há quase que um curso de alfabetização, acho que no Rio Grande do Sul isso aconteceu, né? E eu fico pensando o seguinte, naquele período, quer dizer, início da República, a educação era restrita, as pessoas só conseguiam ter uma melhora de vida dentro do exército, tudo isso você acha que vai marcar a presença militar nos movimentos que vão ocorrer até os anos 60? Quer dizer, o Brasil está marcado por essa presença militar já da sua proclamação, né, e se estendeu até hoje. Quer dizer, nós conseguimos finalmente avançar? Eu acho o seguinte, que, sem dúvida, houve uma presença, principalmente da juventude militar, né, importante na República e na proclamação, né, e depois, naquele período dos anos 20 e até 30. Depois de 30, o Exército Brasileiro vai passar por uma transformação profunda com o famoso general Pedro Aurélio Góes Monteiro à frente. Quer dizer, quando Getúlio sobe, né, ao poder em 30, o general Góes Monteiro é o chefe militar dessa chamada Revolução de 30. E não é apenas isso, ele já tem toda uma doutrina, tanto que hoje em dia alguns historiadores falam na doutrina Góes. Deve sair agora, até o ano que vem, um livro de um estudioso do assunto, né, estudando mais profundamente. Ele fez toda uma pesquisa sobre Góes Monteiro e a doutrina dele. Quer dizer, desde os anos 20, que ele vinha escrevendo, ele era um grande estudioso, inclusive das teorias militares da Alemanha, da Prússia, enfim, um conhecedor profundo e um grande teórico do autoritarismo.
Então, sob a influência, né, das ideias autoritárias que vinham da Europa, fascistas, autoritárias, centralizadoras, o Góes Monteiro vai propor a Vargas, e Vargas vai aceitar e dar carta branca a ele para realizar uma profunda reformulação, reestruturação do Exército Brasileiro. Tanto que em 1935, quando vão se dar os acontecimentos, né, dos levantes antifascistas de 1935, o Exército Brasileiro já não é mais aquele da época do tenentismo, é muito diferente. É um exército já conservador, com militares promovidos, militares da confiança do general Góes Monteiro, e com essa visão, com essa concepção, né, de que era necessário construir no Brasil não só um exército centralizador e autoritário, como um Estado autoritário, centralizador, para resolver o problema da crise capitalista, que era muito séria, né, isso nos anos 32, 33, e propiciar um salto no desenvolvimento capitalista brasileiro, montando uma indústria de base que o Brasil não tinha. E é isso que vai ser feito com o Estado Novo, vai ser o ápice desse processo. Então, temos militares no poder, mas já com outras características totalmente diferentes, conservadoras, diferentes do tenentismo, que tinha sido um movimento progressista na época e que contribuiu. O marxismo entra nesse momento na vida do Prestes? Ele entra nos anos 29, 30, quando ele está em Buenos Aires, né? Em Buenos Aires ele vai ler, depois da Bolívia, ele vai para Buenos Aires, né, em 28, e aí ele vai estudar o Capital de Marx, ler as principais obras marxistas e vai aderir ao marxismo. Vai encontrar no marxismo a solução para aqueles graves problemas que ele tinha detectado ao percorrer todo o interior do Brasil. Então, assim, muito resumidamente, tentando responder a sua pergunta. Um ponto que chama atenção na história do Prestes é que ele tem uma importância que hoje as pessoas não se dão muita conta, né? Ele foi um personagem muito importante nos anos 20, tão importante que quando Getúlio Vargas planeja a Revolução de 30, ele convida e faz o possível para atrair o Prestes para o seu lado, chegando inclusive a oferecer o posto de chefe militar da Revolução, né? E é uma sedução, uma tentativa de sedução muito grande, né? E até hoje é uma questão que intriga muitas pessoas, inclusive uma historiadora que a senhora cita, Maria Cecília Espina Forjás, que coloca a hipótese, e se ele tivesse feito? A Revolução de 30 até não teria sido mais progressista se tivesse um personagem como Prestes, que naquele momento estava assim, imbuído das ideias de esquerda, de um marxismo ali recém-aprendido, mas enfim, já era um cara com ideias mais... Como é que a senhora avalia isso? Eu sei que no livro a senhora defende a posição do Prestes, mas hoje, como é que a senhora avalia isso? Bom, aí, em primeiro lugar, quem convidou o Prestes, ou até não convidou, elegeu o Prestes para ser o chefe militar da Revolução, chamada Revolução de 30, foram os tenentes. Certo. Foram os tenentes, e Vargas, né, vacilava muito, é sabido, isso não sou eu que digo, na historiografia está bastante registrado isso, que Vargas, até o último momento, né, do levante militar de 30, ele vacilava. O grande organizador foi Oswaldo Aranha, esse que foi a grande figura, né, que articulou o movimento de 30. Bom, o Prestes, realmente, o poder lhe foi oferecido na bandeja. Se a gente consulta a imprensa, os depoimentos da época, a gente vê que o Prestes tinha um prestígio muito maior que Vargas naqueles anos de 29 e 30. Ele poderia ter assumido esse papel. Por que ele não assumiu? E muita gente critica até hoje, né? Porque ele percebeu que não havia no Brasil uma organização popular, forças sociais e políticas capazes de lhe dar sustentação para ele, no poder, realizar transformações profundas que ele pretendia. Porque nesse momento, em 30, ele já tinha politicamente aderido ao Partido Comunista, embora o PCB, né, na época, não o aceitasse como militante, tinha medo do prestígio dele. Mas ele tinha já aderido ao programa do Partido Comunista, tanto que no manifesto de maio de 30, que é um escândalo no Brasil, quando ele lança esse manifesto, ele levanta o quê? O programa do Partido Comunista, a Revolução Agrária e Anti-Imperialista. Era isso que ele se propunha a fazer. E ele percebe que no Brasil não existe, né, organização popular, forças sociais e políticas capazes de lhe dar sustentação para realizar esse programa. O Partido Comunista era muito pequenininho, clandestino, sem influência na sociedade. Então, se ele aceitasse esse papel, ele ia virar uma marionete na mão daquelas oligarquias agrárias que fizeram a Revolução de 30. Por isso ele recusa. Agora, quando ele, em outros momentos da história, no governo JK, que ele apoia, no governo Jango, que ele apoia enfaticamente, a situação não era muito diferente do ponto de vista da organização popular.
Tanto que esses governos são revertidos, são derrubados. Ele não tinha mudado, ele já não tinha uma outra compreensão da realidade nesses momentos? Não, eu acho que a situação era diferente. Basta dizer que ele não estava sendo chamado para assumir o poder, nem na campanha do Juscelino, nem na campanha do Jango. Ele apenas... Agora, ele apoiou. Sim, apoiou. É muito diferente, né? Dentro daquela correlação de forças existente, o Partido Comunista, não foi ele sozinho, claro. Ele, enfim, à frente do Partido Comunista, apoiaram essas candidaturas, tanto do Juscelino como depois do Jango, que era uma forma de evitar, né, que ganhasse as forças mais à direita. Era isso, por exemplo. Na campanha de 60, né, o candidato da direita era o Jânio Quadros. Então, ali se tratava de derrotar o Jânio Quadros e não dos comunistas irem para o poder ou de Prestes ir para o poder. Então, era uma situação diferente. Em 30, se tratava de Prestes ser a principal figura no novo governo que se estabelecesse com a Revolução de 30. Não era um simples apoio. A senhora, em artigos e entrevistas, não se furta a criticar esse período, e especialmente o Prestes. Qual o maior erro político do Prestes? Olha, eu acho que não se pode falar no erro político do Prestes, quer dizer, dos comunistas, porque o Prestes estava atuando à frente do Partido Comunista. Houve vários erros e ele reconhece isso. Dizer qual é o maior, qual é o menor é meio difícil, né? Eu acho que em 30, na minha opinião, foi acertado, né, não ter participado. Em 35, ele também reconhecia que os acontecimentos se precipitaram e foi feita uma análise equivocada de que existiria no Brasil uma situação revolucionária. Os comunistas brasileiros, né, e a Internacional Comunista, que não tinha informação suficiente, acompanhou a posição dos comunistas brasileiros, consideravam que no Brasil existia uma situação que era possível tomar o poder. Isso depois se verificou que era uma visão equivocada. Só uma observação, a senhora faz um trabalho importante de pesquisa mostrando que ficou uma lenda, né, uma história de que a Revolução de 30 é uma ordem que vem de Moscou para os comunistas brasileiros. Não, de 35, de 35, né? Isso. Mas a senhora mostra que, na verdade, tem um encontro de comunistas latino-americanos em Moscou, pouco antes de 30, e que os informes dos comunistas brasileiros são próximos do delírio. É assim, cangaceiros estão sob nossa direção, nós temos 150 células no exército. A senhora mostra que, na verdade, essa visão, que inclusive já era contraditória com a orientação geral da Internacional Comunista, em grande parte foi estimulada pelos próprios comunistas brasileiros, e não é uma coisa que vem de fora para dentro, né? Isso é importante, né? Eu acho importante. A realidade, o senhor está citando aí, essa conferência dos partidos comunistas latino-americanos, que se realizou em Moscou em outubro de 1934, foi uma delegação aqui da direção do Partido Comunista Brasileiro, dirigido pelo primeiro, o secretário-geral, na época, o famoso Miranda, né, que realmente existem as atas taquigráficas dessa conferência. Eu trabalhei com essa documentação. E é claro que realmente é um triunfalismo, né, e dados totalmente falsos em que os soviéticos lá, e a Internacional Comunista não tinha condição de saber se era verdade ou não. Acreditou, o secretário-geral e os outros membros da delegação confirmaram, deveria ser verdade. E o Prestes estava fora do país há muitos anos. Primeiro, ele tinha estado embrenhado no mato, né, fazendo a coluna, não tinha nenhum contato com os comunistas, nem sabia direito da existência de Partido Comunista. Depois, no exílio. Quer dizer, de 27 para 35, né, só aí já são 8 anos. E ele nunca tinha militado no Partido Comunista, não conhecia o Partido Comunista, estava sendo aceito no Partido Comunista naquela ocasião também. Em agosto de 34 é que, afinal, ele vai ser aceito como militante do Partido Comunista, nem era da direção. Então, se o secretário-geral informava que a situação era essa, a tendência era acreditar. E havia muito essa mitologia em torno do secretário-geral, uma pessoa importante. A senhora foi viver com ele no exílio, né, na Rússia. Como é que foi essa experiência? Vocês passaram dificuldades? Como é que o Prestes via o comunismo na União Soviética? Ele achava que era realmente democrático? Bom, respondendo por parte da sua pergunta, não passamos dificuldade nenhuma, pelo contrário, né? A solidariedade, né, do movimento comunista internacional, da União Soviética, né, dos países socialistas foi muito grande sempre, né? Eu, inclusive, sou uma pessoa que sempre recebi muita solidariedade, desde o meu nascimento, né? O Prestes, como nós comunistas brasileiros que estávamos lá em Moscou, tínhamos críticas ao que nós víamos lá, mas achávamos, né, que também a gente não estava inserido na vida soviética, né? Era a vida de estrangeiros que estavam fazendo curso, que estavam, enfim, não éramos pessoas que estivéssemos inseridos na vida dos trabalhadores soviéticos. Mas pelo que a gente conhecia, via que havia burocracia, que havia coisas erradas que precisavam ser corrigidas. Mas nunca se imaginou que se chegasse, né, à queda do socialismo, a derrota do socialismo na União Soviética. Isso foi algo que realmente nos surpreendeu a todos. Nunca passou pela cabeça?
Bom, não posso garantir que nunca tenha passado, né? Na minha, não. Eu acho que realmente isso aí foi surpreendente, porque imaginávamos, inclusive, quando surgiu o Gorbachev, que nós já não estávamos lá, né? Já foi depois, nós voltamos com a anistia, em 79. Tanto o Prestes como outros comunistas brasileiros que estavam no exterior, os exilados, né? De uma maneira geral, voltaram. Nós voltamos. E o Gorbachev vai aparecer já em 85, né? 86, né? Havia esperança, né? Meu pai mesmo tinha essa esperança de que os erros que existiam, né? As deficiências fossem corrigidas, né? Lamentavelmente isso não aconteceu por uma série de motivos que eu acho que são complexos. Ele tinha uma crítica mais especial ao regime soviético na época? Não, ele considerava isso que eu já disse aqui, né? Quer dizer, que a União Soviética era uma grande conquista, acho que realmente eu continuo achando que foi uma grande conquista da humanidade, e mais especificamente do povo russo, do povo soviético, daqueles povos, né, que estavam congregados na União Soviética, mas tinha problemas, tinha defeitos. Alguns oriundos da própria especificidade da criação, né, de um regime socialista num país atrasado como a Rússia, né, que enfrentou uma invasão de 14 países capitalistas logo nos primeiros anos, uma guerra civil terrível que deixou o país destruído, depois teve a Segunda Guerra Mundial. Então, houve uma série de fatores que contribuíram, sem dúvida, para que houvesse autoritarismo, para que erros fossem cometidos, para que a burocracia se fortalecesse muito, né, com todas as suas consequências. Então, problemas sérios existiam, o que não nega as grandes conquistas do socialismo, direitos sociais, por exemplo, saúde pública gratuita realmente para todo mundo, isso a gente viu, assistiu, todo mundo tinha casa para morar, não estava ninguém na rua, enfim, uma série de conquistas sociais. Nós vamos ouvir o jornalista e escritor Lucas Figueiredo. Ele gravou uma pergunta para a senhora. Pois é. No governo de Getúlio Vargas, o seu pai, Prestes, e a sua mãe, Olga, foram presos e a sua mãe, judia, foi deportada para a Alemanha de Hitler. Getúlio sabia que ela lá passaria por maus momentos, como de fato passou, onde morreu no campo de concentração, onde a senhora Anita, inclusive, nasceu. Quando saiu da prisão, depois Prestes voltou a se recompor politicamente com Vargas e passou a apoiá-lo. Eu queria saber como é que foi o sentimento da senhora com relação a isso, a essa posição política de seu pai, e como é que esse sentimento evoluiu ao longo dos tempos. Pode responder logo? Bom, essa pergunta sempre me é feita, né? Eu acho que há uma grande... Quando não há maldade na pergunta, há incompreensão, né? O Prestes era uma pessoa, uma liderança política que sempre colocou os interesses do povo brasileiro e da humanidade acima dos seus interesses pessoais. Ele sempre, várias vezes, ele falou de público, inclusive, né? Que se ele fosse pensar no problema pessoal dele, ele, ao sair da prisão, iria dar um tiro em Vargas. Mas não se tratava disso. Se tratava de que, naquele momento, nos anos 42, 43, 44, né, do século passado, o grande perigo para a humanidade era a vitória do nazifascismo. Se Hitler ganhasse, né, a guerra, a história teria sido outra. Né? Então, os comunistas brasileiros, não era só o Prestes, o Partido Comunista e o Prestes, na prisão, que estava preso nessa época, prisão do Estado Novo, consideravam que não havia tarefa mais importante na humanidade do que derrotar o nazifascismo. Somar forças para derrotar o nazifascismo. E Vargas era um político bastante inteligente e hábil para perceber, né, a evolução dos acontecimentos no mundo, principalmente a partir da vitória da União Soviética na Batalha de Stalingrado, primeira grande derrota dos exércitos de Hitler. Né? Vargas preferiu ficar com os vitoriosos do que ficar com os derrotados e resolveu se aliar, né, com os americanos, com as forças democráticas mundiais. E a partir, principalmente de 45, mas já antes, ele vai tomando uma série de medidas de democratização. O Estado Novo, que é derrubado em outubro de 45, já não é mais o Estado Novo, né? Já tinha abolido a censura à imprensa, feito anistia para todos os presos políticos, legalizado o Partido Comunista, estabelecido relações com a União Soviética. Então, esse apoio a Vargas é nesse sentido, de contribuir para a derrota do nazifascismo. Só nós aqui, porque o seu pai foi preso nesse período, mas não foi torturado. Não, né? Foi torturado fisicamente. Fisicamente. Mas a senhora não acha que Getúlio se vingou através da sua mãe? Meu pai sempre dizia isso, que foi a maneira de torturá-lo, foi a extradição da minha mãe.
porque torturá-lo fisicamente ia ter uma repercussão muito negativa mundialmente para o governo brasileiro, porque o Prestes era o Cavaleiro da Esperança, muito conhecido na Europa, muito prestigiado. Então, a tortura física em relação a ele, como foi feito com outros presos políticos, teria uma repercussão muito grande. Então, a maneira de torturá-lo, ele sempre dizia isso, foi a extradição de Olga, né, da minha mãe, para a Alemanha nazista para assassiná-la. Não sabia-se que ela seria assassinada, porque ela foi extraditada não só como judia, nem principalmente como judia, mas porque era uma comunista fichada na Alemanha e mulher de Luiz Carlos Prestes. Inclusive, os arquivos que agora, mais recentemente, estão sendo abertos da Gestapo na Alemanha, revelam isso, que a Gestapo, a polícia alemã, tinha muita clareza que ela era uma comunista extremamente perigosa e por isso não podia soltá-la nem libertá-la de jeito nenhum. Tem novos documentos agora que estão aparecendo nesse sentido. Mas voltando rapidamente, né, ao apoio, muitas vezes se diz que o Prestes fez acordo com Getúlio, apertou a mão do Getúlio, não houve nada disso. Foi apenas um apoio político, sem receber nada em troca, sem nenhum documento escrito, sem nenhum aperto de mão. Ele nunca se encontrou para apertar a mão do Getúlio, nem saudar Getúlio Vargas. Existe muita calúnia nesse sentido. O que consistiu esse apoio exatamente? Pronunciamento público, foi isso. Pronunciamento público do Prestes, ainda na prisão, né? Ele tem eu cito aqui no livro alguns pronunciamentos públicos. O Partido Comunista, né, embora clandestino, mobilizando setores populares, houve grandes manifestações, inclusive para o Brasil não só entrar na guerra, mas enviar tropas brasileiras para lutarem na Europa. Como aconteceu, de fato. Aconteceu e, inclusive, foi o único país da América Latina que mandou soldados para lutar na Europa. E entre os nossos febianos, né, foram muitos jovens comunistas que se alistaram como voluntários. Então, eu acho que foi importante para contribuir para derrotar o nazifascismo naquele momento. Agora, tem uma coisa interessante que a senhora estava dizendo para a gente antes do programa começar, é com relação à sua família por parte da sua mãe. Eles eram judeus, mas chegaram a apoiar o nazismo. Né? Como é que foi isso para a sua família? Só podia explicar como é que surge uma comunista no meio de um... Bom, a minha mãe, ela participou muito jovem, com 15, 16 anos, né, na cidade de Munique, participou das lutas que eram muito grandes naquela época, né? A Alemanha vivia uma crise muito séria, então havia dois partidos que tinham uma influência muito grande junto ao movimento operário e a setores importantes da sociedade, que era o Partido Social Democrata e o Partido Comunista. Ela era filha de um advogado social-democrata, ele era um advogado trabalhista, um homem progressista, né, o meu avô, e ela sofreu a influência dele, inclusive frequentando o escritório dele, conhecendo operários, dizem que ele era um homem muito generoso, ajudava todos que ele podia, né, e defendia as causas dos trabalhadores. E tinha uma biblioteca muito boa também, tanto que ela lia muito desde criança, desde muito jovem. Ela era uma pessoa que conhecia literatura alemã, enfim, era uma pessoa bastante culta, né? Por outro lado, a mãe dela era filha de banqueiro e bastante reacionária e conservadora. Então ela saiu de casa, né, junto se apaixonou por um jovem alemão, né, que participava do movimento comunista. Os dois foram... O Fernando Moraes narra toda essa história. Foram para Berlim, havia uma grande efervescência, uma grande mobilização, né, dos trabalhadores e dos comunistas em particular. Então, ela não seguiu o caminho da social-democracia, ela seguiu o caminho dos comunistas. E a minha avó, né, que era filha de banqueiro, uma senhora bastante conservadora, sempre foi contra a atuação da filha. Inclusive, quando ela estava presa, né, minha avó paterna foi na casa dela para ver se ela ajudava, de alguma maneira, ela se recusou a ajudar. E era considerada pela Gestapo uma boa alemã. Inclusive, era dada como exemplo para minha avó paterna, que estava lutando para me resgatar lá da prisão. Mas depois, no final da guerra, né, o Hitler expropriava todos os judeus. Eles eram judeus. Ela era uma judia com posses, né? Tinha dona de todo um prédio. Expropriado, né? Muita coisa para ser expropriada. O meu avô já tinha morrido, né? Ele morreu logo depois da ascensão de Hitler ao poder. Parece que ele teve uma grande emoção e morreu. E ela, com o filho, foram, então, mandados para o campo de concentração para ficar com os bens deles. Bem, vamos fazer um rápido intervalo. Mas voltamos em instantes com a historiadora Anita Leocádia Prestes. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com a historiadora Anita Leocádia Prestes. Vamos ouvir a roteirista do filme Olga, Rita Buzar. Ela gravou uma pergunta. Anita, como eu sei que você versa pelas mesmas palavras que Olga Benário usava, dizendo que ela lutava pelo melhor, pelo bom e pelo belo no mundo,
e pelo justo. Queria saber de você como você vê a situação atual política do Brasil. A pergunta é meio complicada para responder em poucas palavras, né? Eu acho que é uma situação bastante difícil, né? E principalmente faltam alternativas, né? Na medida, eu concordo bastante com o que dizia o Prestes, né, meu pai, aí há 25 anos atrás, antes dele vir a falecer, né? Faltam forças sociais e políticas, ou seja, setores populares organizados com força para influir nos acontecimentos nacionais. Então, o que se dá é a luta entre diferentes grupos das elites, das classes dominantes. E os setores populares não têm organização, não têm preparo, esse preparo ainda está muito embrionário para realmente dar um novo rumo à política nacional. Eu acho que esse é o grande problema que nós temos hoje. E daí a importância de organizar os setores populares. Pois não. Qual a profundidade dessa crise hoje, que envolve governo, Congresso e até o judiciário e a sociedade segundo em geral? Aí todos os comentaristas, acho que há crise política e crise econômica, né? E a crise política é muito séria, porque tanto que o tal ajuste fiscal, né, que foi proposto no início do ano, já estamos em dezembro, até hoje não foi aprovado. Quer dizer, então, os conflitos, né, entre o Congresso e o Poder Executivo, né, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, é muito sério. Como superar? Como superar isso? Olha, eu não sei, realmente não sei, porque eu acho que falta isso, organização popular para influir de uma forma, presente, de uma forma efetiva, né, nos acontecimentos políticos. Então, as decisões acabam sendo tomadas entre os setores dominantes e acaba-se sempre na conciliação, é a tradição brasileira, né? Eu acho que, nesse sentido, é exemplar uma frase pronunciada em 1930 pelo oligarca de Minas, né, o Antônio Carlos Andrada, né, que dizia: façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, antes que a situação fique mais conflitiva, as classes dominantes, os setores oligárquicos acabam se entendendo entre si. A senhora não acha que a partir de 2003, com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que depois foi reeleito, e depois a eleição da Dilma, essa nova eleição da Dilma, ou seja, ocorreram transformações parciais, limitadas, mas que foram importantes para a história da população brasileira, especialmente dos mais pobres? Eu concordo com o senhor, né, que foram bastante limitadas, né? E isso também não é uma originalidade brasileira. Se a gente olhar a política do imperialismo, do grande capital internacionalizado, por exemplo, expressado pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, as políticas neoliberais, que aliás os governos de Lula e Dilma, os governos do PT deram continuidade, né, as políticas que vinham do Fernando Henrique Cardoso, né, elas estão apontadas principalmente para privilegiar, né, o grande capital internacionalizado, garantir os interesses do grande capital internacionalizado. Mas, ao mesmo tempo, né, sempre há a preocupação de destinar uma parte dos recursos para esses tipos de políticas que são chamadas, em geral, políticas compensatórias, como a Bolsa Família e outros, né, para manter principalmente o que? A paz social. A preocupação é essa. E nós percebemos isso nesses 13 anos já, né, de governos do PT. Depois da queda do leste europeu, né, o mundo ficou praticamente capitalista, quase numa rede globalizada, né? Mesmo a China acabou indo para um socialismo capitalista, uma coisa meio estranha. Eu pergunto para a senhora, qual o papel do socialismo hoje no mundo? A senhora acha que existe condições hoje no planeta de revoluções comunistas? Em que lugar? Quais são os partidos hoje que a senhora diria que são comunistas na América Latina? Não, acho que partidos comunistas existem. Agora, a possibilidade de vitória a curto prazo de um projeto socialista, eu acho difícil, exatamente por todas essas derrotas que aconteceram, né? Por a derrota do socialismo, né, na União Soviética e em outros países socialistas. Mas quem estuda com seriedade o Capital de Marx, uma obra científica, percebe, né, que o capitalismo se move por contradições cada vez mais graves. E que, portanto, o futuro da humanidade não pode estar atrelado ao capitalismo. Mas Marx também nunca disse que o capitalismo vai cair de podre.
Ele achava que precisava surgir o coveiro, ele dizia inclusive que o coveiro do capitalismo seria o proletariado. Quer dizer, é necessário que surjam forças sociais, políticas, organizadas, conscientes, capazes, né, de realizar essa tarefa da passagem do capitalismo para o socialismo, ou seja, da Revolução Socialista. Eu acho que hoje isso ainda demora um tanto, não se pode marcar data, mas me parece que é a única... Acho que tudo que ocorreu na América do Sul nesses últimos 10 anos, o bolivarianismo na Venezuela, as experiências no Uruguai, enfim, não apontam para esse caminho. Não, eu acho que são passos dados importantes, principalmente nas transformações realizadas na Venezuela. Eu acho que avançou-se bastante, mas ainda está longe do socialismo. Lá ainda temos, né, um regime capitalista na Venezuela. Isso os próprios bolivarianos reconhecem. Quer dizer, não tiveram força nem condição, por vários motivos, inclusive a pressão imperialista ali muito grande, né, dos Estados Unidos, de realmente dar esse passo, né, de tomar todo o poder. Eles têm o governo, mas não têm o poder. O poder revolucionário não foi implantado ainda na Venezuela. Então, acho que nesses países, na Bolívia, no Equador, até mesmo no Brasil, né, deu-se alguns passos, mas eu acho que ainda muito limitados e há muita luta e muito trabalho de organização e conscientização de amplos setores dos trabalhadores, de amplos setores populares para se chegar lá. Nos últimos 2 anos, nós temos testemunhado que alguns grupos vão às ruas pedir a volta da ditadura militar. Em plena democracia, e a ditadura militar acabou em 85. Como é que a senhora vê essa situação brasileira hoje? Grupos militares ou paramilitares defendendo a volta da ditadura? Isso não é uma especificidade do Brasil. Sempre em momentos assim de grave crise, né, surgem tendências autoritárias e fascistas. A Europa, né, dos anos 30, é um exemplo. Aqui no Brasil. A Europa de hoje, de novo. Quer dizer, numa época, de momentos de crise, né, surgem, né, tanto às vezes movimentos às esquerdas como também à direita. No Brasil, por enquanto, eu acho que são bastante inexpressivos, né, esses setores que estão levantando, né, a bandeira mas fazem muito barulho. Fazem barulho, mas não tem assim grande influência na sociedade, né? Não me parece que tenham por enquanto. De qualquer maneira, é importante estar atento, né? Estar observando. Não sei se a senhora sabe, mas o general Otávio Costa, que foi o responsável pelo discurso de posse do Médici e foi ligado à área de comunicação do Médici, me disse uma vez que ele convidou seu pai para conversar com ele, porque ele tinha muito interesse em conhecer o Prestes pessoalmente, porque era uma figura histórica da maior importância e, sendo também de origem militar, ele teria muita vontade de conhecer o Prestes pessoalmente. E disse que foi uma conversa muito agradável na casa dele e que, depois dessa conversa, o clube militar praticamente fechou as portas para ele. Não gostaram desse encontro dele com o Prestes. Então, eu pergunto à senhora, os militares não perdoaram nunca seu pai? Quer dizer, eles acharam que ele era um traidor? Como é que ele é visto hoje dentro das Forças Armadas? Olha, primeiro precisa saber quando foi esse encontro. Seguramente não foi durante a ditadura. Não, foi depois, Mas deve ter sido muito depois, então. Foi coisa 85, 87. Olha, eu não tenho conhecimento desse encontro e até acho estranho, mas em todo caso... Está no meu livro até, que eu fiz junto com o Dines, está lá o depoimento dele. Depoimento dele? Teria que saber se o Prestes realmente foi, porque muita gente inventa histórias, né? Não sei se essa história é verdadeira. Mas, respondendo mais concretamente a sua pergunta, eu não tenho informação hoje de como no Exército está sendo vista a figura do Prestes. Mas eu tenho algumas informações, através de amigos, né, que a pregação anticomunista é muito violenta dentro do Exército, inclusive junto aos recrutas. E que se de público hoje em dia não se faz mais aquelas comemorações da chamada intentona, né, dentro do Exército é feito. Não sei se são verdadeiras essas informações, porque são informações assim, informais, né, de pessoas que de uma forma ou de outra têm contatos. Então, não acredito, né, que o Prestes seja admirado dentro das fileiras do Exército Brasileiro hoje, que eu acho que tem uma formação bastante anticomunista. Uma questão que eu queria mudar um pouco de assunto e voltar um pouco para o passado. Uma coisa que me chamou a atenção é que em 1934, quando ele está deixando a União Soviética, é o período que estão começando os expurgos.
Inclusive tem o assassinato do Kirov, que era uma liderança importante do partido em Moscou. E ele fala na correspondência dele sobre o nascimento de um ambiente de terror lá dentro. E aí, realmente, nós vamos para um período de terror. Eu queria saber como uma liderança, ele alguma vez ele teve outras manifestações, ele se portou, ele mostrou resistência a isso. Como é que era isso? Como é que ele tinha essa atitude? Qual era a atitude dele em relação a isso? Que era um processo que eu acho, quer dizer, a avaliação de muitas pessoas, inclusive ajuda a explicar a crise que depois vai ficar sem solução na União Soviética. Não se sabia, até porque ele saiu de Moscou no dia 31 de dezembro de 1934, que foi justamente o momento do assassinato do Kirov. E ele vem para o Brasil, fica clandestino aqui no Brasil, até porque tinha prisão preventiva decretada por Vargas, né, considerando o desertor do Exército, era considerado desertor do Exército. Um absurdo, porque ele tinha sido demitido 2 vezes, tinha sido expulso uma e não tinha aceito a anistia, né, de 30, que Getúlio deu. Mas mesmo assim ele foi considerado desertor para poder prendê-lo se ele voltasse ao Brasil. Depois ele vai ficar 9 anos preso, então não tinha informação. E grande parte dos comunistas no mundo inteiro, as informações eram muito precárias e não se acreditava, porque havia muita propaganda antissoviética. Então só se vai saber realmente, né, isso depois do informe do Khrushchev, já imagina quando, em 56. Só aí que se vai saber efetivamente dos assassinatos que tinha havido, dos processos, né, havidos lá na União Soviética. Como é que se deu a saída do Prestes do PCB? Ele não foi provavelmente uma saída, né? Ele fez uma denúncia com a Carta aos Comunistas de março de 1980, né? Uma denúncia do caráter daquele Comitê Central, que tinha, na opinião dele, né, e minha também, abandonado nos seus objetivos revolucionários. Era um comitê central burocratizado, já sem compromisso efetivamente com a revolução, que afinal das contas o Partido Comunista existe, né, para levar adiante a revolução socialista. O objetivo escrito nos documentos, inclusive, é esse, né? Então ele faz essa denúncia, mas ele não é porque ele se demita do partido. Agora, a direção do partido ficou numa situação difícil, porque ele não queria mais participar das reuniões, se recusou a participar das reuniões, e eles não queriam expulsar o Prestes também, porque o Prestes tinha um prestígio muito grande, então ele não queria expulsar o Prestes. Afinal, ele é afastado por vacância do poder. Já em 81, né, feito um documento, enfim, uma reunião lá do Comitê Central, dizendo isso, que devido à vacância do poder, né, então foi eleito Giocondo Dias secretário-geral. Então, nem ele saiu propriamente dito, nem foi propriamente dito expulso, nem afastado. Foi uma situação ambígua. Mas, enfim, realmente ele se recusou a dar aval para aquela direção do partido. Num primeiro momento, logo quando voltamos do exílio, né, ainda houve a esperança por parte do Prestes, né, de realizar um congresso democrático em que pudesse ser mudada aquela política, né, que o Comitê Central se insistia em manter. Mas de pouco tempo ele percebeu, né, que o Comitê Central do PCB na época, né, tinha a máquina na mão e que era impossível realizar um congresso democrático. Esse congresso não seria democrático, como aliás não foi. E aí ele desistiu dessa ideia, né, de apostar no Congresso. Como é que a senhora vê essas reformas econômicas que ocorrem hoje em Cuba? Eu estive em Cuba há 4 anos atrás, justamente estava se discutindo as reformas. Uma coisa que eu achei muito interessante foi a participação popular. Realmente toda a população participando, mandando, enfim, opiniões, né, a respeito de que deveria consistir essa reforma. Quer dizer, pelo que eu acompanho, pela imprensa, que eu não voltei mais a Cuba, por algumas pessoas que vão, eu acho que são reformas necessárias e que estão sendo feitas de forma bastante democrática, com uma participação popular muito grande. Se vai dar certo ou não, o próprio Fidel já disse muitas vezes, né, que não existe uma receita para construir socialismo, tem que experimentar, né, corrigindo os erros, né, porque é um regime novo, né, que para dar certo precisa experimentar, não tem receita pronta. Então eu acho que é isso que os cubanos estão fazendo. E o Putin? Como é que a senhora avalia o papel do Putin hoje na União Soviética? Bom, o Putin, como aquela direção burocratizada do Estado soviético, né, venderam as empresas estatais, né, e se transformaram em grandes magnatas, grandes capitalistas. Mas é muito forte na Rússia, atualmente, pelas informações que eu tenho, né, o nacionalismo, quer dizer, a ideia, né, de transformar a Rússia numa grande potência. O que, se por um lado é uma potência capitalista, com todos, né, os
resultados, com todas as consequências, né, do capitalismo para o povo. Quer dizer, a vida do povo piorou muito em relação ao período socialista e muita gente hoje em dia está se dando conta disso. Não tem mais saúde pública gratuita, não tem mais ensino gratuito, né? Uma série de conquistas sociais que foram perdidas. Por outro lado, eu acho que é interessante que é um polo de oposição ao imperialismo. Então, com isso aí na questão do Oriente Médio, da Síria, a gente vê que os americanos e a OTAN, né, não tem o poderio total, tem que levar em conta, né, o poderio da Rússia, que inclusive está se armando, fez desfiles militares importantes esse ano, né, mostrando que realmente tem armamento moderno atualmente. A senhora se enquadra nos conceitos clássicos de comunista? Eu me considero comunista, agora não como comunista dogmática, né, de apenas repetir o que Marx disse. Eu acho que o marxista e o comunista deve ser criativo, né? Aplicar certas teses básicas. Enquanto existiu o capitalismo, eu acho que tem algumas teses básicas de Marx que têm validade. Agora, isso tem que ser aplicado criativamente, cada país tem o seu caminho, né, evitar modelos. Eu acho que na cópia de modelos, que se fazia muito, primeiro era o modelo soviético, porque a Revolução Russa realmente foi algo que abalou o mundo, né? E todo mundo queria fazer, os comunistas, as pessoas progressistas queriam imitar o modelo soviético. Imitar modelo não dá certo. Mas era natural, porque se você não tem condições de elaborar um caminho próprio, a tendência é copiar o modelo que deu certo, né? Então teve modelo russo, teve modelo cubano, chinês e até albanês, né? Teve vários modelos. Agora, isso tem que ser evitado, né? Esse ano se fala muito do Trotsky por conta dos 70 anos do assassinato dele. Eu gostaria de saber o que Prestes achava de Trotsky. A União Soviética, se tivesse ficado na mão de Trotsky, não de Stalin, teria sido menos violenta, mais democrática? É muito difícil, né, fazer história na base do si, do que teria acontecido, porque as circunstâncias, né, o caminho não está pré-traçado. Então, as coisas que vão acontecendo, os fenômenos que vão acontecendo, né, são às vezes imprevisíveis. Eu me lembro do Prestes dizer, nunca conversou muito sobre Trotsky não, mas ele dizer que se Trotsky tivesse vencido, provavelmente a repressão seria maior ainda, porque o Trotsky era bastante autoritário. Me lembro dele dizer isso. Esses conceitos de direita e esquerda, a senhora acha que eu acho que são continuam. atuais? Inclusive, o sociólogo e cientista político italiano, o Bobbio, né, também considera que existe esquerda e direita. Eu acho que são válidos esses conceitos. Mas hoje, o que seria a esquerda em relação a tudo aquilo que a gente já pensou assim? Não, eu acho que esquerda porque o Bobbio é justiça, quem se alinha igualdade, com os Bobbio. interesses de igualdade, justiça social, democracia, né, para a grande maioria da população. Eu acho que é isso. Quem se alinha com essas posições é a esquerda. A senhora acha que o Brasil hoje vai passar por um período de conflito entre essa direita e essa esquerda? Quer dizer, o país... Ou a senhora acha que vai haver uma acomodação? A tendência brasileira, né, já falamos nisso hoje aqui, em geral é da conciliação entre as classes dominantes, né, e o alijamento dos setores populares de qualquer participação política. E na situação atual, depois da derrota de 64, que foi uma derrota muito séria, né, o golpe de 60, todo o movimento popular, democrático no Brasil, 20 e tantos anos de ditadura militar, né, que impediu discussão, né, era proibido tomar conhecimento, enfim, do que estava acontecendo, né, enfim, censura à imprensa muito rigorosa, levou a que haja uma despolitização, acho que muito grande, dos setores populares, uma desorganização, falta de lideranças, grande parte daqueles que poderiam hoje ser lideranças nacionais foram assassinados, né, durante a ditadura. Quantos jovens, né, militantes e combativos foram assassinados e não estão hoje aí? Não temos grandes lideranças hoje no Brasil, né? A única liderança assim, expressiva é o Lula. Fora disso, não se tem. E mesmo assim, o prestígio dele caiu muito, né? Segundo mostram aí as pesquisas, né? Então, eu acho que é uma situação difícil e que a participação popular, a participação da grande maioria da população ainda é muito limitada e as chamadas esquerdas, quem efetivamente é de esquerda, eu acho que deve se preocupar em contribuir para organizar, para esclarecer, mobilizar os setores populares. Eu acho que ainda se faz muito pouco isso. Uma entrevista que eu vi da senhora, a senhora fala que praticamente todos erraram em 64, todos erraram do campo progressista, vamos dizer assim.
Eu gostaria de saber da senhora exatamente qual foi o erro dos comunistas em 64. Foi manter um apoio ao Jango quase que até o final? Qual foi o erro? Porque é uma discussão que para mim... Aliás, levanta essa questão aqui no livro, né? Na minha opinião, os comunistas, né, o PCB, do qual eu fazia parte, eu era militante aí na juventude, né, junto aos estudantes. Na minha opinião, o que aconteceu foi o seguinte, que houve um desvio esquerdizante na direção do PCB. E eu cito, inclusive, uma conferência nacional do PCB, ocorrida no final de 1962, em que a consigna principal era o quê? A luta contra a conciliação do governo João Goulart. Então, o João Goulart, que estava tentando, né, levar adiante as reformas de base, e afinal, em janeiro de 64, assinou uma lei muito importante, que foi a da limitação da remessa de lucros, que deixou, né, o grande capital internacionalizado, o embaixador americano, que desesperado, né, com a assinatura dessa lei, que realmente feria enormemente os interesses, né, do grande capital internacionalizado. Então, o Jango estava sendo preparado pela direita, estava sendo preparado o golpe para derrubá-lo. E nós, a esquerda, né, em particular os comunistas, né, lutávamos contra a conciliação sem entender que para levar adiante essa luta contra a conciliação, ou seja, exigindo que o Jango nomeasse um ministério mais progressista, em que não tirasse os elementos, né, mais reacionários do ministério e realizasse as reformas de base de imediato. O Jango não tinha força para isso, porque nós mesmos não tínhamos organização popular, organização sindical, que lhe desse sustentação para levar adiante essas medidas. Resultado, ele até que avançou, mas a direita derrubou. E as esquerdas, né, as forças populares, os próprios sindicatos, então, veja, eu me refiro aqui a isso, né? Várias lideranças sindicais, por exemplo, do CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, eram comunistas, membros da direção até do PCB, como Roberto Morena, tinha vários deles, Hércules Correia, vários deles. Mas não tinha uma organização de base nos sindicatos, mobilização realmente operária, que saísse para a rua na hora do golpe e desse sustentação ao Jango. Essa é a realidade. Até convocaram uma greve geral que não aconteceu. Agora, a senhora fala em falta de lideranças e tal, e eu fico pensando aqui no caso cubano, né, que teve, nesse período todo da Revolução Cubana, apenas dois governantes, dois grandes líderes, que foi o Fidel e o... Não, eu sei, mas os que tinham controle como figura maior, foi o Fidel e o irmão dele agora, né? A senhora não acha que fica difícil entender o aspecto mais democrático de um governo comunista, vendo Cuba com dois grandes personagens? Eu discordo totalmente que sejam só dois personagens. Eu acho que tem em Cuba lideranças importantes, não de tanto destaque como Fidel. Fidel é uma figura especial, né? Eu acho que no mundo não existe outro, né? Maior liderança socialista, revolucionária do mundo atualmente, né? Não tem outro que se iguale ao Fidel. Mas isso não quer dizer que não tenha muitas outras lideranças importantes, quadros importantes. Mas não houve uma renovação, ele ficou quantos anos no poder? Sim, por quê? Porque ele é eleito. Muita gente não sabe que o Fidel é eleito. Eu sei, mas aqui, regularmente é eleito. Ele tem um prestígio gigantesco. Mas se você pega os partidos fascistas que se perpetuaram um tempo no poder, também existia a eleição. Mas é muito diferente. A eleição em Cuba é uma eleição democrática. O senhor acha que é mesmo? Eu até escrevi um artigo. Eu estive em Cuba em 2011, né? E até estive estudando especificamente essa questão das eleições. Tem um artigo publicado no nosso site do Instituto Luiz Carlos Prestes, que realmente é uma eleição em que as pessoas, os candidatos, são eleitos em cada município, em cada local, pela população. Quer dizer, não precisa pertencer aqui, você para ser candidato a qualquer coisa, né, tem que pertencer a um partido. Lá não. É eleito pela população em cada distrito, em cada município, né? A população se reúne e elege o candidato. Depois o candidato passa por todo um processo eleitoral democrático. Não tem financiamento de eleição, quer dizer, é todo um processo, eu acho, realmente democrático. Como tudo, pode haver falhas, né? Mas no fundamental é eleito de baixo para cima e não de cima para baixo como é aqui. Que é lançado por cima, né, por um partido político. E tem que ter dinheiro para ser candidato. Lá não existe nada disso. Então, existem muitos quadros importantes em Cuba, com participação, uns mais velhos, outros mais jovens, né? Tem uma nova geração revolucionária, né? E aqui no Brasil, nós não tivemos condições de formar isso, né? Como é que foi para o seu pai ver, como é que ele sentiu, como é que ele ficou vendo
todo o leste europeu e todos os países comunistas iriam caindo um por um, né, e voltando ao capitalismo. Ele ficou muito amargurado, isso criou... Ele era uma pessoa extremamente serena, habituada a enfrentar grandes dificuldades, né, e percalços durante a vida dele. Basta dizer que ficou 9 anos preso, incomunicável, né? Então ele enfrentava com muita serenidade todos esses acontecimentos, achava sempre que precisava examinar, estudar, pesquisar e ver como superar os problemas que surgiram. Era a atitude que ele tomava. Quem o conheceu sabe disso. Uma questão que a senhora aponta, voltando assim aos anos 20, a cobertura que os jornais faziam da coluna. Os jornais anunciavam o fim da coluna a cada embate, né? Diziam que ele estava acabando, tinha sofrido uma derrota. Uma vez o próprio Arthur Bernardes comunicou ao Congresso que agora tinha acabado a comunidade. E os jornais publicavam isso como se fosse verdade, né? Até que de repente havia uma... A senhora acha que esse alinhamento, que fica tão claro no seu livro, com a ordem vigente, continua, é um traço permanente dos jornais e revistas e da mídia hoje, inclusive televisiva no Brasil? Bom, eu acho que mudou muito, né, o caráter da mídia. O país mudou muito, né? Mas durante o governo do Arthur Bernardes, ele governou, o quadriênio dele, estado de sítio e censura à imprensa. Então, realmente, a imprensa era rigorosamente censurada e só publicava, né, o que o governo permitia. Tanto que o grande boom, podemos dizer assim, de informação a respeito da coluna vai surgir quando? Quando a coluna termina. Que aí é fevereiro de 1927, já estamos no... o Washington Luiz, que tinha suspendido o estado de sítio, né, e a censura à imprensa. Aí vão as cadeias de jornais, Chateaubriand, etc., vão à Bolívia entrevistar o Prestes, os outros comandantes da coluna e os próprios soldados. Aparecem reportagens enormes na imprensa. Hoje em dia, né, a imprensa é mais controlada, eu acho, porque é controlada pelo grande capital, né? Rede Globo e outros aí, né? Quer dizer, é um controle muito grande que não tinha na época, evidentemente, né? Então, isso aí dificulta muito, né, o trabalho das esquerdas, das forças progressistas. Agora, como é que era na coluna? Parece que houve alguns julgamentos e algumas punições mais violentas de desertores. Como é que foi isso? No início, principalmente, né, quando ainda não se tinha estabelecido uma disciplina mais rigorosa, ainda era um exército, ainda não era a coluna, né, ainda estava em formação. Ali no Rio Grande do Sul, né, efetivamente, né, houve punições, inclusive fuzilamento. Principalmente quando se tratava de agressões à família, né, estupro de mulheres, né, então aí a disciplina era muito rigorosa. Nós agradecemos nossa convidada de hoje, a historiadora Anita Leocádia Prestes. Agradecemos também aos jornalistas Leonel Rocha e Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas durante o programa vão estar disponíveis pela internet nas nossas redes sociais. E na semana que vem temos um novo encontro marcado na terça-feira com mais um programa Espaço Público, às 11 da noite. Até lá!